Deixa eu falar sobre Coisa isso incrível. rapidinho. Então, a Lê, eu conheço a Lê, já está com uns 3 anos. Ale, quando você veio aqui no Brasil, você trabalhava, você é formada com direito, você é advogada no Brasil, só que você trabalhava com educação, Sim. correto? Tá, aí você veio para os Estados Unidos para fazer a pós-graduação, usando o programa que você praticamente vende hoje. E na verdade, você, antes desse programa, você foi trabalhar para outras pessoas. Me fala antes de você inventar a Study Work. Você veio para cá e você se reinventou, você não se achou, por isso que você acabou criando este... O que você fez aqui nos Estados Unidos antes? Ah, legal, muito bom. Então, bem rapidinho minha história, né? Eu sou formada em Direito e sou mestre em Direito Internacional. E no Brasil, eu já trabalhei com Educação Internacional. Num dado momento, também minha empresa cresceu no Brasil e eu vendi a minha empresa lá no Brasil. Eu vendi, eles me contrataram, eu virei diretora e na pandemia eles fecharam. Quando eles fecharam tudo, né? Era o terceiro maior grupo educacional do mundo, o grupo Global University System. Eu fiquei numa situação assim, tá, e agora eu vou fazer o quê? E aí surgiu a oportunidade do mestrado aqui, e eu tinha acabado de ter filho já, mas com a idade avançada. Eu falei, eu vou lá e vou ver o que eu vou. É aquele tempo que eu precisava pensar no que eu ia fazer, né? Naquela época, meu marido que sustentava tudo e tava tudo bem. Pandemia, viemos pra cá. Quando eu cheguei aqui, por ser advogada... qual é a primeira coisa que a gente pensa, né? Tava naquela boom, né? De immigration. Aí eu falei, vou logo procurar, vou tentar ver como é que funciona. Eu sempre fui muito aberta, assim. E a marqueteira, vendedora, Nossa, essa nata. mulher Você falou isso. Agora, de tudo que eu já fiz na vida, que eu fiz mestrado, aqui eu tô no meu segundo mestrado, eu sou tradutora juramentada do governo australiano, mas o que eu amo fazer, eu sou vendedora. Esquece tudo, eu sou vendedora. Eu gosto de vender. Eu vendo qualquer coisa. Eu vendo qualquer coisa que eu acredite, diga-se de passagem, né? Faz sentido. E eu gosto. Aliás, você perguntou do Instagram, teve uma outra fasezinha da minha vida, porque assim, eu me reinvento. Quando a empresa lá fechou, e eu fui morar na ilha com meu marido, na pandemia, eu comecei a trabalhar com marketing multinível, eu vendia colágeno. Não sei se você lembra da Jonesse. E eu explodi. Eu virei assim... Você bota a mão, vira Eu ouro. botei 250 pessoas na minha equipe e virei... Eu nem lembro o que era Safira, comecei a ganhar cruzeiro e era no Instagram. Então, eu gosto. E eu fazia porque eu gostava. Eu comecei a tomar e era bom. E eu comecei a mostrar. É bom, sim. Né? E muito bons produtos, né? Bom. Fecharam Sim, lá no Brasil. é. E, inclusive, quando eu pensei em Orlando, tinha a Jonesse aqui, não sei se tem. Eu falei, eu vou pra lá pra fazer isso. Então, eu sempre gostei da área de vendas, de montar equipe, de escalar Você negócio. é uma águia. Você tem Eu acho que eu essa sou. visão aqui, Eu tenho a visão, E eu de escalar. Então, quando eu vim pra cá, o negócio da faculdade, só que eu lembro que eu combinei com a faculdade. Eu falei, eu só vou falar pros outros se der certo comigo. E aí, enquanto isso, eu fiquei quietinha, pianinho, como dizem. Eu fui entrar no escritório de advocacia. O primeiro dia que eu fiz a primeira entrevista... é legal contar essa história aí. Eu já fui contratada. Né, a advogada, um escritório de Orlando, muito boa advogada, ela tem 5 bars, ela não aparece muito, assim, mas logo que eu entrei, se você quiser entender, eu entrei para ser como se fosse paralegal, né, consultora. Só que no dia lá, a recepcionista foi mandada embora e eu fiquei na recepção. Imagina, eu já tinha tido uma empresa de 1.500 funcionários, qualquer um se sentiria meio humilhado. Eu falei, não, eu vou ficar aqui porque é aqui que eu vou aprender tudo. Eu queria aprender como que era ter uma empresa nos Estados Unidos, o sistema americano. Eu queria entender a engenharia. E eu fiquei ali quietinha trabalhando. Só que eu cheguei chegando muito, né? Então eu comecei a mostrar, porque eu já tinha comandado a equipe de venda gigantesca. E cá entre nós, eles tinham um sistema bem assim... Desculpa falar, mas a maioria dos escritórios aqui... que eu trabalhei pelo menos, eles têm um sistema assim mais caseiro, digamos. Eles não têm um sistema igual tem minha empresa hoje. Eu marco 120 reuniões por dia. Eu consigo escalar qualquer empresa de vendas. Qualquer empresa. Porque eu tenho um sistema. E aí eu fui trabalhar nesse escritório. Aí 15 dias depois, um amigo, dono de uma imobiliária, falou de mim pro dono. O dono falou, eu queria alguém com o seu perfil. Porque é difícil achar alguém aqui que fala inglês. Aí eu falei pra ele, tá bom. Vamos ver, daí ele já me pagou o dobro do salário para eu fazer contratos, né? Que eu tenho mestrado em Direito Internacional, falo muito bem inglês. E aí essa advogada me chamou, eu voltei para lá.
Aí depois meu marido queria mudar pra Tampa pra ele fazer um curso lá, negócio de mergulho. Mudei pra Tampa, lá pra Tarpon Springs. Foi quando eu comecei a vir aqui. E eu fui trabalhar num outro escritório grande, só de americano. Ali eu aprendi muito. Isso com um filho pequeno, né? Com um filho pequeno. Detalhe. É que o meu marido sempre foi o nosso deu esse combinado. O filho era mais prioridade dele ficar cuidando. Eu estudando, trabalhando. E você à frente nesse sentido ali do... Foi o combinado, que ele já tinha até se aposentado no Brasil, né? Aí eu trabalhei nesse outro escritório lá de Tampa, muito grande, só americano. Aí depois eu voltei para trabalhar em outro escritório aqui. Trabalhei mais 2, tudo de imigração. E aí eu fiz um teste dentro do escritório, que era o meu CPT. Tudo combinado, e era parte do meu trabalho, para aqueles estudantes que ainda não estavam prontos para o Green Card, até os advogados gostaram da proposta. Eu direcionava eles para minha faculdade. Então eu fui ali fazendo deu certo, deu certo. E aí, eu fui mandada embora do quarto escritório, né? Porque eu era sempre mandada embora. Por que será, né? Chamava muito atenção. Né? Eu não sei, mas começava a ter inveja. Olha, não queria falar isso, mas é um pouquinho assim, viu? Incomoda, assim, né? Não, incomoda. É porque é o meu perfil. Eu não sou perfil para ser funcionária. Eu vou ter sempre, assim... Eu vou agir como dono. Eu nunca perguntei salário, onde eu ia trabalhar. Eu falei, eu queria trabalhar, eu queria fazer. Então, às vezes, até incomoda mesmo, porque eu trazia muita ideia, eu vinha com ideias revolucionárias. Até um pouco ingênua, assim. E aí, isso não é sempre bem-vindo. Aí, quando eu fui mandada embora do último, coincidiu, porque eu sou muito abençoada por Deus. Se tem uma pessoa que é realmente sortuda, sou eu. Coincidiu com o OPT, que é quando você... termina a faculdade, pode abrir a sua própria empresa. Eu ganhei autorização do governo para abrir a minha própria empresa. Eu falei, bom, é o que eu sei fazer, vamos fazer aqui. Vamos começar, né? E literalmente comecei sentadinha, quietinha, eu atendendo, eu que fazia tudo, né? E aí... Isso em 2021? Acho que mais até. 22? Pois eu tenho que olhar na minha carteirinha lá de OPT. Mas eu sei que faz uns 3 anos, mais ou menos, 22. né? Final de 22. E para 23, eu sou péssima de datas, né? E aí foi crescendo e eu fui olhando e aumentando. Eu me precavi. Esse negócio da gente ser empreendedora no Brasil dá uma escola maravilhosa. Não é brincadeira. Não é, não. Então eu sabia que eu estava nadando aqui no meio de muito gavião, tubarão. Então o que eu fiz antes, né? Antes de eu abrir minha boca, eu fechei contrato de exclusividade com as faculdades. Eu falei, a hora que todo mundo vê esse nicho aqui, vai vir todo mundo babando em cima. Eu sabia, né? Não é à toa que vieram, né? Então eu fiquei assim pra faculdade, porque a faculdade também não botava muita fé. As faculdades que eu ia, eu falava, eu entro... Não botavam energia naquele... Eu falava, não sei se vai dar certo, né? Tá bom, vou assinar. Né? E hoje eu tenho todos os contratos. Olha, eu gosto muito quando você frisa isso no teu Instagram. É exclusivo. É meu, sou eu que tenho. Eu soube fazer parcerias estratégicas. Então, por exemplo, na época tinha uma pessoa, networking e tudo. Então, eu tinha encontrado uma pessoa que era um empresário lá da Inglaterra e ele me chamou, ele falou, vamos fazer junto? Então, ele entrou com a parte internacional e eu com os latinos. Então, a gente fez uma empresa e a gente fecha contrato junto, né? Então, os nossos contratos é tudo exclusivo. Não tem pra ninguém. Uma história que inspira tanta coisa que ela tá contando que ela não tinha contado, né, Paulo? Eu não conto tanto, Você assim, vê? Tem mais coisa, porque as coisas vão rápido. Isso é comigo. bem inspirador pra quem tá vindo, pra quem tá começando, entender como é que funciona, como é que dá pra gente colocar as ideias na prática, se tiver sabendo direitinho ali da legislação. Você entendia tudo isso, né? Sim, você aí tinha eu muito estudo sempre em tinha cima muito... do que você tava fazendo. Eu tinha um lema aqui, e hoje eu me orgulho demais. Eu falei, eu não vou fazer nada ilegal, não preciso disso. Nem um dia eu trabalhei sem permissão. Eu registrei minha marca, eu gastei, assim também, eu sabia? registrei a marca, eu contratei profissionais, eu investi em tecnologia. Nunca eu fiquei economizando. Eu sempre aprendi que you gotta spend money to make money. É um lema que não adianta. Entendeu? Quando eu tive o primeiro problema, vamos lá, advogado americano, quanto custa? Você sabe que não é problema, vai por advogado. Vamos fazer o negócio certo, entendeu? Então, e fui sempre reinvestindo na empresa. E vivendo uma vida, eu acho isso legal.
apesar da gente vir com uma certa condição, eu acho fundamental. Eu virei pro meu marido e falei assim, nós vamos viver aqui com a minha condição, o dinheiro que a gente tem, que meu marido que tinha e tal, tá guardado. A gente vai viver aqui com o que a gente tem. Então, no começo, você vê que eu falei no Instagram, né? Era vivendo ali com aquele saláriozinho, tal, carrinho mais barato. Eu falei, vamos crescer aqui no orgânico mesmo, entendeu? E focada. Eu foquei no sentido de... eu não deixo nada me distrair. Então, por exemplo... Até hoje eu sou muito focada. Eu falo, eu vou cumprir essa meta aqui, eu vou fazer o que tem que ser feito. Eu não vou ficar me distraindo. Você não olha pro lado. Estão falando, estão reclamando, estão te apontando. Isso aí nunca me atingiu. Acho que esse é o grande segredo, gente. O outro vai pagar a sua conta? Não vai, né? Não vai. O outro vai ser feliz por você? Não vai. Então, por que a gente vai dar pro outro a satisfação ou a relevância de falar da gente, né? Sim, eu nunca me... Eu tenho, acho que... Pegando um gancho no que você tá falando de Instagram, uma amiga minha me ligou lá do Brasil, ela é delegada de polícia, ela é minha melhor amiga. Ela falou, pô, Ali, eu queria começar a fazer Instagram, mas eu fico com medo do que vão pensar. Eu falei, opa, é a primeira regra, esquece o que vão falar de você. Você não acha, Paulo? Você também que se expõe lá nos stories. Eu tô cagando pro povo. O Paulo é ótimo com isso. Ele tá nem aí, né? Não, mas é isso. Zero. Isso. E o pior é que a parte zero. triste pra eles é que você realmente... Você curte com o coraçãozinho, os haters. Eu dou coraçãozinho. Aí um cara me xinga. O pessoal xinga O pessoal às mesmo. vezes fala assim, esse cara não sabe o que ele tá falando, e eu dou coraçãozinho. Aí os caras ficam tão na paranoia que eles falam, com certeza esse cara é tão arrogante que não tá nem lendo, que ele tá dando coraçãozinho, que a gente tá contra ele. Eu dou coraçãozinho. De novo, porque você falou isso. O coraçãozinho eu dou em todos os comentários do Instagram ou o Facebook, onde for. Eu dou coraçãozinho que é só para as pessoas saberem que eu li. Só, não é porque eu gostei, eu deixei de gostar. E eu não respondo ninguém, zero. Nunca respondi e não vou responder.